A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje temos um lindo testemunho, um milagre maravilhoso que Deus fez na minha vida. E hoje quero compartilhar aqui com vocês, assim como Deus falou para mim, que aonde eu fosse, eu falasse deste milagre. Hoje é a oportunidade de falar aqui no canal sobre esse lindo testemunho. Amém? Mas antes quero deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Salmos, o capítulo 9, verso 1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Amém. Uma palavra gloriosa. E assim como o Senhor fez este milagre, estou aqui com o meu coração grato, louvando a Deus por isto e contando que Deus, Ele é fiel. Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Vamos, sem delongas, iniciar aqui um acontecimento que não há como eu não expressar tamanha gratidão. Eu estava casada já há 3 anos, e eu senti um desejo de me tornar mãe, de saber como que seria carregar uma criança num ventre e ter aquele sentimento de você cantar para a criança que está no seu ventre, conversar com ela, sentir mexer. A gente sabe como é e é algo que eu comecei a desejar muito. E eu queria a casa cheia de alegria, criança correndo. Eu queria sentir essa sensação. E então eu não engravidava e realmente eu, desde os 12 anos, quando eu entrei no ciclo aí menstrual pela primeira vez, eu não tive ciclos normais. Eu ficava de 5, 3, às vezes um pouco mais, sem ter o ciclo. Ok. Então a gente começou a pensar, eu preciso ir no médico e ver e resolver essa situação. Só que ao chegar no médico, eu fui aí em 9, tá? Não sei exatamente, mas aproximadamente uns 9 médicos, todos que me indicavam, todos. Esse é o especialista, esse é o melhor. E eu fui em todos. Aquilo que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. Fui em vários médicos, perguntei, porque eu não estava conseguindo engravidar, então realmente eu não tinha o ciclo menstrual, nem com medicação, eu não tinha um ciclo normal, eu não tinha todo mês aquele ciclo da mulher. E nada resolvia. O médico falou para mim que não tinha o que fazer, vamos tentar outra medicação. E assim foi. Vários exames, até que eu fui no último. Eu digo último porque foi dali em diante que tudo começou. Que ao chegar no médico, expliquei toda a situação novamente, que eu já sabia de cor. Gente, ele falou para mim que se eu gostaria, se eu tinha o desejo de ser mãe, de me tornar mãe, eu já estava atrasada para entrar na fila de adoção, que era para mim sair daquele consultório diretamente lá, preencher todos os dados, e entrar numa fila para adotar uma criança. E não vejo problema algum, pelo contrário, se eu tivesse a oportunidade, seria algo lindo, maravilhoso. E ele falou para mim que levava aí 9, 10 anos ou mais para conseguir ser aprovado. Fora toda a burocracia que é. E eu saí dali e eu disse, meu Deus, então eu nunca poderei saber, sentir a sensação de ser mãe. E
fui para casa, só que a tristeza fica no seu coração. E você começa a viver no automático. Então tá, é trabalhar, chegar em casa, eu com meu esposo. Até comentei com ele, eu disse, como que a gente vai fazer? E ele falou, não, no tempo certo, e enfim, não era o objetivo, né, dele, mas o meu. Não era o sonho dele, era o meu, naquele momento. E um certo dia, né, depois de passar por isso, né, todos da minha família sabiam, eu comentei com todos. O que é mais impressionante, o poder da palavra. Porque quando você fala algo assim que você não pode, as pessoas, elas acreditam nisso que você falou e não há o que possa ser feito, não pode ser feito absolutamente nada. Tudo aquilo que estava ao meu alcance foi feito, ok. E um dia uma pessoa me convidou para uma oração. Era uma sexta-feira, 13h. Nós chegamos lá nessa casa humilde para fazer uma oração, porque eu gostava muito de estar orando, de ir em locais onde havia oração. E nessa sexta-feira à tarde, chegando lá, fizemos a oração ali de joelho, né? E logo depois, uma irmã começou a falar em mistério, chegou perto de mim e falou comigo: filha, vou eu conceder o desejo do seu coração. E para você saber que é Deus, que sou eu, Deus da tua vida, é um varão. Amém. Saí dali, eu disse amém, Deus vai realizar o meu sonho. Mas eu esqueci, eu não fiquei ansiosa, eu não fiquei ali, meu Deus, e eu votei quando que é e ficar cronometrando. Eu simplesmente descansei, literalmente, no Senhor. Não duvidei, em nenhum momento questionei ou perguntei como, simplesmente parece que eu entrei em stand-by. E comecei a passar mal, gente, depois de um tempo ali, depois de um período ali que foi meses, tá? Meses. Foi muito rápido o milagre. E quando eu comecei a passar mal, senti mal, mas em nenhum momento passou na minha mente gravidez. Em nenhum momento. Porque eu não tinha ciclo menstrual, eu já tinha ouvido tantos médicos falarem, por mais que Deus ali falou, mas eu parece que, assim, anestesiei, eu não fiquei lembrando do que Deus tinha falado. Eu tinha aquela fé, aquela esperança. Um dia o Senhor vai realizar. Mas não sabia que seria tão rápido. E quando eu comentei com a minha mãe, tadinha, sem sabedoria, ela falou para mim procurar um médico urgente, que podia ser um tumor, podia ter um cisto, alguma coisa que podia se agravar. Enfim, ela falou no sentido que seria grave. Então resolvi marcar um médico, indicaram para mim um especialista, um médico, um dos melhores da região. E eu fui. Gente, que processo! Era aquele médico que ele sabe tudo, Deus tem que sair da frente porque ele tem que sentar no trono. Para vocês entenderem mais ou menos como era o médico. E era o consultório, sabe, onde iam os afortunados. E eu, na minha simplicidade, cheguei lá, né? E ele falou para mim, né? Me atendeu e perguntou o que me trazia naquele consultório naquele dia. E eu falei: doutor, eu estou muito inchada, minha barriga, né, tá inchada, tá doendo.
eu sinto algumas coisas e eu vim, né, justamente para saber o que está acontecendo. Gente, ele só faltou olhar para mim e dizer assim, ó, não, você estudou, você sabe como faz um filho, o que acontece com você? Mas ele não sabe, porque as pessoas, infelizmente, elas têm esse pré-julgamento, né? Elas não conhecem a tua vida, elas não sabem do seu processo, mas elas te julgam sem te conhecer. Porque ele me julgou. Ele não sabia do que eu tinha ouvido. Ele não sabia dos diagnósticos anteriores. Ele não sabia que Deus falou comigo. Ele não sabia que isso seria um milagre que Deus quis realizar na minha vida. Ok. Então eu entendi e relevei. Depois, claro, né? Porque até então eu estava ali. O que eu estou fazendo aqui? E aí ele falou para mim assim, ó, meu Deus, você não desconfia do que é? Eu disse, não. A minha mãe ainda... Gente, eu não tinha sabedoria, me perdoem, mas eu tenho que contar exatamente como os fatos aconteceram. E a minha mãe fala, eu falei para ele, eu disse, a minha mãe disse que pode ser um cisto, alguma coisa que é para me ver urgente, para isso não se agravar. Meu Deus, eu creio que esse médico fala até hoje sobre isso. Ele é assim, ó, meu Deus, você de onde? Lá do interior de Lages ainda sofre bullying? Eu disse assim, como assim, doutor? Aí ele fez assim, ó, sabe? Uma cara assim de que diz, meu Deus, essa aí eu vou ter que mostrar para ela o que é, porque ela não sabe o que é ter um filho. Aí ele pediu para mim, né? O consultório dele tinha tudo, tá? Ele fazia tudo no consultório, os ultrassons, os exames, tudo ali. Era um dos melhores. E então, lá fui eu, né? Ele disse, não, senta lá que eu vou fazer, deita lá que eu vou fazer o seu exame. Deitei na maca, ele começou a examinar, mas assim, uma ultrassom na minha barriga. E eu aliviada, né? Eu disse, ainda bem que ele vai fazer uma ultrassom e ver o que tem de errado na minha barriga, né? O que está acontecendo com a minha barriga? Porque, gente, não... Assim, eu estava inchada, né, no abdômen, mas eu não engordei, as minhas roupas continuaram normais, tudo normal. Eu só tinha, assim, eu não tive enjoo, eu não tive desejo, assim, eu estava normal. Só que o meu abdômen eu senti, né, que estava um pouco inchado, mas era um inchaço e eu sentia algumas dores, assim. Mas nada que me lembrasse ou fizesse sequer ver que era uma gravidez. E aí ele pegou, ele me deu uma foto da ultrassom, que já saiu, né, o bebezinho ali. E ele disse assim, ó, parabéns, você está grávida. Eu disse, o senhor tem certeza? Gente, ele ficou tão enfurecido, ele assim, ó, pelo amor de Deus, pega isso aqui, você está entrando no 7º mês, você está toda atrasada, você não fez pré-natal, eu não sei como é que estão as suas vacinas, se você está em dia. Ele ficou revoltado, tá revoltado assim comigo, como eu estou falando aqui para vocês. Vai para casa, pega os ultrassom, mostra para o teu marido, fala com ele e depois você volta, porque você, meu Deus, você vai ser a minha paciente problema. Gente, desse jeito o médico falou comigo. Um médico que era o melhor da região. Eu disse assim, ó, como assim? Tá bom. E ele me expulsou praticamente assim do consultório, pediu para eu me trocar, ir para casa, resfriar minha cabeça e pensar e conversar com meu esposo. Eu disse, tá bom, filho, porque tudo eu ficava quietinha. E aí quando eu entrei no carro, que eu sentei assim, respirei bem fundo, olhei aquela ultrassom, eu fiquei olhando por um tempo e eu disse assim, meu Deus, aí o Senhor me trouxe a lembrança do que Ele tinha me falado naquele dia. O Senhor falou que ia realizar o desejo do meu coração. Aí eu abri um sorriso. Aí
Eu disse, eita glória, eu tô grávida, então o Senhor realizou. E eu já estava indo para o 7º mês, gente. Eu estava na semana para o 7º mês. E eu disse, meu Deus, será que é verdade? Jesus, porque assim, ó, eu falo muito com Deus. É assim, o tempo todo. Eu disse, tá, Jesus, mas de repente vai que ele atendeu a paciente antes de mim e ficou gravado, né, a ultrassom dela e ele acha que é eu, porque o médico, Senhor, ele erra. Gente, esse nível de conversa que eu tive com Jesus no carro. Eu disse, Senhor, pode ser um engano. Eu não estou falando para você, Senhor, que assim, ó, o Senhor não vai fazer um milagre na minha vida, mas, Senhor, esse médico, ele foi muito assim, ligeiro, né? Ele me atendeu dessa forma e ele foi lá, simplesmente pegou uma foto de uma ultrassom e disse que era meu, mas será que não é de uma outra paciente? E ele achou que era eu? Tá bom. Aí fui para casa. Liguei o carro, fui para casa. Eu não contei para o meu esposo, porque eu estava com receio de ele não aceitar. E liguei para minha mãe. Cheguei em casa, respirei fundo, liguei para minha mãe. Mãe, fui no médico. E aí, o que aconteceu? Vai precisar de cirurgia? Eu disse, mãe, eu tô grávida. Aí entra o poder das palavras. De tanto você falar que você não vai, que você não vai, que você não vai, ninguém acredita que um dia você vai. E se você acredita que você vai, que você vai, que você vai, as pessoas vão dizer, e aí, já chegou? Então a nossa boca, ela tem um poder muito grande. Como a Bíblia fala, de amaldiçoar ou bendizer, ou abençoar. E a minha mãe falou, você está brincando comigo? Fala sério? Eu disse, mãe, eu estou falando sério. Não, ficamos assim uns 15 minutos. Uns 15 minutos eu tentando convencer ela de que realmente era verdade, que realmente eu estava grávida. E ela falou para mim, mas você nem está no ciclo, não está tendo ciclo, como é que você engravidou? Eu disse, mãe, eu não sei te explicar da forma correta como os médicos querem que seja, mas eu sei te falar que Deus falou e Deus cumpriu. Enfim, contei para ela o que Deus tinha feito ali, o que Deus tinha falado naquele dia na oração. Ela disse, então tá bom, fala com teu esposo. Eu disse, mãe, não vou falar. Não, você precisa falar. Mãe, ele pode não aceitar. Fala com seu esposo porque você está grávida e você já está num período bem avançado. Então, pode acontecer alguma coisa e ele precisa estar sabendo. Não tive opção. Aí, o que eu fiz, né? Peguei uma caixinha, montei como se fosse um presente. Uma caixinha, embrulhei, aí coloquei assim, um pagãozinho, que a gente falava pagãozinho aqui, que é a calça, o casaquinho, enfim. Coloquei dentro da caixinha com a foto da ultrassom e os bilhetinhos. Papai, logo eu estou aí em seus braços, essas coisas bem de mãe babona, de mãe assim feliz da vida. Pois é. Aí ele chegou do trabalho e eu falei para ele, eu tenho um presente para você. Gente, eu achei que ele ia querer o divórcio. Eu fantasiei muitas situações e todas de que ele não aceitaria. Impressionante como é o ser humano. E aí quando ele chegou, ele abriu, ele ficou feliz da vida, achou que era um presente para ele, realmente é. Mas não aquele presente, não esse tipo de presente. E ele olhou. O que é isso? Eu disse, o que você acha que é? Ele assim, você tá grávida? Eu disse, tô. Ele chorou feito uma criança. Ele chorou tanto. Ele foi tomado por uma emoção maravilhosa. Me abraçou, me beijou e disse, meu Deus, que maravilha, que bênção. E assim, eu me alegrei muito porque eu não esperava essa atitude.
E graças a Deus, foi muito rápido, gente. Imagina, eu descobri, estava no 7º mês praticamente. Eu sei que naquela semana ali eu ia entrar no 7º mês e não sabia o que era. Então eu comecei ao enxoval. A gente comprou bercinho e as roupinhas amarelinha, verdinha, branquinha, porque eu disse, não posso comprar nem azul nem rosa. Mas, como eu estava com aquela palavra, vou eu te dar um varão, eu tinha certeza que era um menino. Isso é mais um testemunho também, tá? Porque quando você deixa na mão do Senhor, você deixa na mão do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. E aí eu fui numa oração de um irmão que eu tinha muito carinho, um irmão muito abençoado, pessoa já de anos aí de fé. E ele falou para mim, acalma o teu coração. Não queira saber o que é. Deixa que eu vou te dar. Eu vou te abençoar. Só ore, se for menino, que seja menino. Se for menina, que seja menina. Mas deixe que eu sei o que é melhor para a sua vida. Aquele peso, aquela ansiedade, aquela preocupação que eu tinha, é menino, eu queria comprar azul, queria comprar rosa. Passou, Deus arrancou assim com a mão, aquela ansiedade, aquela euforia que eu estava, saber que era, se era menino, se era menina, totalmente diferente de hoje que tem chá revelação e tudo mais. Então, eu disse, amém. Se for menina, que seja menina, e se for menino, que seja um menino. Deus sabe o que é melhor. Descansei. Voltei no médico, aí já do 8º mês. Quando eu estava quase entrando no 9º mês, Deus permitiu eu saber o que era. Uma menina. E eu não fazia ideia que o sonho do meu marido era ter uma menina. Todos os filhos a gente ama, todos os filhos são bem-vindos. Mas a gente tem aquele sonho. Ai, Senhor, eu amo. For menino ou menina, amém, que venha com saúde. Mas o meu coração gostaria de ter uma menina. E o meu era um menino. O meu sonho sempre foi ter um menino. Mas eu disse amém. Meu Deus, me alegrei tanto, porque eu tinha nome para todos os meninos, menos para a menina. E eu pedi ajuda para minha mãe. Mãe, eu não sei que nome, eu não gosto de um nome assim específico para a menina. E a minha mãe falou, coloca um nome bem tranquilo. E ela que escolheu o nome da minha filha. E foi uma bênção de Deus, mas deixa eu contar para vocês o fato de mais uma vez o médico aí fazer bullying comigo. Olha só, eu quando estava ali já para marcar, né, a última ultrassom e fazer todos o encaminhamento aí para como seria o parto. Eu fazia hidroginástica, eu queria muito parto normal. Eu fiz de tudo para ter parto normal, mas o médico não permitiu. Deus não permitiu. Ele disse, você tem, né, todas as indicações para parto normal, porém, ela não está encaixada, tua filha está em diagonal, não há possibilidade, eu não vou arriscar sua vida, e nem a da criança. Então, sim, nós vamos fazer cesariana. E ele marcou a cesariana. E eu fiz a cesariana. E engraçado que no dia do parto, ele chamou a equipe assim, né, na hora que estava ali fazendo o procedimento ali de fechar a cesariana. Minha filha já tinha nascido, era a coisa mais linda, grande, forte, saudável. Outro detalhe que chama a atenção, porque quando ele estava ali, ele falou para a equipe o seguinte, ele falou assim, gente, eu vou falar para vocês que essa paciente aqui,
ela me deixou tão assim, ó, preocupado. Não, essa paciente aqui, ela chegou para me tirar do foco da vida. Aí todo mundo riu e eu ali, né, sendo costurada. Ah, por quê? Ela me chega no consultório sem saber o que é uma gravidez. Olha só, ele colocou palavras na minha boca, porque não foi dessa forma, mas tudo bem. Sem saber como é uma gravidez, entrando no 7º mês. Nossa, doutor, sério? Todo mundo ali apavorado, assustado. Nossa, eu achei que ela ia ser a minha paciente problema. Ia ter diabetes, ia ter não sei o quê. Ele começou a relatar tantas coisas ruins que, claro, que no final virou um testemunho para ele também, que ele disse, ela me surpreendeu. Porque quando eu engravidei, eu tinha 100 quilos. E quando eu ganhei a minha filha, eu estava com 101 quilos. Eu sempre fui cheinha. Então, o médico falou que ele achou que eu ia engordar de 25 a 30 quilos, então eu ia chegar a quase 130 quilos e eu ia ter um monte de problemas, né, durante essa gestação aí. E quando ele disse assim, ó, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma paciente não engordar na gravidez. Não é porque eu não comia, gente, eu comia. Mas eu não engordei, Deus não permitiu, porque Deus, quando Ele promete, Ele é responsável. Ele cumpre na tua vida, Ele cumpriu na minha. E eu engordei apenas 1 quilo. Minha filha nasceu com 3 quilos, 400 e pouco, 51 centímetros. Então ela nasceu grande, ela nasceu forte. E eu não engordei. Tanto é que ela não usou roupa de recém-nascido. Ela já usou, alguns pés não serviam nela, se tinha pezinho não servia. Então já era o médio. Ela é muito, muito forte. Uma criança abençoada, que Deus me presenteou. E totalmente assim, ó, contradizendo a medicina. E como ele começou naquele momento ali de finalização da cesariana, sabe, fazer a equipe rir, e até que, ok, falou ali que eu surpreendi, foi realmente, ele viu que foi um milagre de Deus, mesmo ele não crendo em Deus. E eu perguntei, doutor, o senhor poderia me falar como que eu consegui engravidar sem ter ciclo menstrual? Sabe o que ele respondeu para mim? Você deve ter tido e não lembra. E quando eu ia responder, mas eu faço mercado e eu não compro absorvente, o Senhor falou para mim, fecha a boca. Fecha a tua boca. Ele não entende que isso foi um milagre. Eu fechei minha boca e disse, ok. E saí dali com o meu milagre nos braços. Já fazem 20 anos que o Senhor me abençoou com esse lindo milagre. E eu sou muito grata a Deus. E desde então, eu sou eternamente agradecida. E tudo que eu for fazer, eu não consigo retribuir o suficiente a gratidão que eu tenho pelo Senhor. Então, creia no milagre. Se Deus falou para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que é impossível para o homem, é possível para Ele. Porque diante da medicina eu não poderia. Eu já estava atrasada para uma fila de adoção. Mas o Senhor disse, quem é o homem? Quem é o homem para falar se você pode ou não? Mas o Senhor pode. O Senhor é o único que diz, eu posso. Eu posso. Porque quando é impossível para a medicina, é possível para Deus. Mas enquanto for possível para a medicina, Deus só vai te dando estrutura para manter. Então eu quero falar aqui para vocês que Deus, Ele é maravilhoso. Tenham fé, tenham esperança. Creiam, não desistam, não desanimem, não murmurem. Porque Deus, Ele é o Deus de milagre. Deus, Ele é o Deus que sabe todas as coisas.
E eu soube o que é ser mãe, de sentir uma criança no ventre, de mexer e de ter o meu esposo ali. Por mais que foi pouco, né? Não foi muito tempo que a gente teve aí mas foi tudo perfeito, tudo maravilhoso. O Senhor disse que não ia faltar nada. E pelo contrário, gente, não faltou absolutamente nada. Tudo o Senhor providenciou. Deus me deu estrutura. Deus alegrou tanto meu coração, alegrou muito, né? Hoje eu tenho uma família abençoada. E vou no próximo vídeo aí contar o outro milagre. O outro milagre porque Deus, ele é perfeito. Ele nos surpreende. Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso. E que Deus abençoe a sua vida. Vou, no próximo vídeo aí contar o próximo milagre. Entre tantos, são muitos, mas aí eu conto para vocês o outro milagre que Deus fez na minha vida. Amém? Você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Faça essa corrente do bem junto comigo, para que possamos aí levar a palavra de Deus, contar aí testemunhos para quem realmente precisa. Porque muitos precisam aí fortalecer, acrescentar sua fé e saber que existe um Deus que está olhando para você. Porque Ele olhou para mim. Ele não olhou minhas falhas, Ele olhou para mim. E alegrou muito meu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. E que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa receber um milagre. Porque isso acrescenta a nossa fé. Isso rega a nossa plantinha da fé. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.